A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Presidente Prudente, para falar com vocês sobre os subsídios das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Essa maior escola do mundo em termos bíblicos. Meus queridos, nessa lição bíblica que fala sobre os valores do Reino de Deus, falaremos na lição 4 sobre uma espécie de conselho, um modo de viver a vida sem captar sentimentos ruins. O tema da lição é resguardando-se dos sentimentos ruins. O texto áureo diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus capítulo 5, versículo 22. A verdade prática diz o seguinte: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. O texto áureo, em Mateus 5, 21 a 26, vai falar sobre esse conflito entre a tradição, entre as coisas novas, e vai falar também sobre como é importante a gente entender certo o que os mandamentos, os 10 mandamentos dizem, principalmente o 6º, não matarás. Será que matar é pecado, meus irmãos? Então, fica conosco, porque já introduzindo a lição e trazendo essas primeiras temáticas, temos o nosso amigo já conhecido de vocês, Diego Fonseca. Fala aí, Diego. Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Olha só, introdutoriamente, eu convido você a refletir a respeito daquilo que nós estudaremos na lição de hoje. E eu pergunto, você sabe o que é antinomismo? Tem ideia de quais ações precedem o homicídio? E quanto ao nosso próximo, a comunhão é um fator importante no exercício de nossa devoção a Deus? Estas e outras questões serão dialogadas na lição de hoje. Fique conosco até o final para que você tenha acesso a esse conteúdo. Pois bem, tópico inicial, nós temos um título sugestivo, embora complexo aparentemente. O Evangelho não é antinomista. Pois bem, a primeira ideia é definir o que é antinomismo. Isso é necessário? Indubitavelmente, haja vista que se trata de uma linguagem que não é comum no nosso vocabulário. A partir das lentes do pastor Osiel Gomes e, naturalmente, de outros textos escritos, registros extrabíblicos, o termo diz respeito a tudo que contraria normas e regras. Aliás, antinomistas asseguram que os cristãos não precisam obedecer à lei veterotestamentária. Olha só, em linhas gerais, o quadro está montado. O sujeito que se entende como antinomista é aquele que olha para as páginas do Antigo Testamento e compreende que estas páginas estão ultrapassadas, caíram em desuso, são desnecessárias. Agora, notem os senhores que uma outra compreensão muito parecida a este respeito, proposta pela Enciclopédia de Cultura Bíblica, a Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, que adota o termo antinomianismo, que são associações muito parelhas, muito parecidas, ele diz que nessa perspectiva, o cristão está na graça de forma tão completa que em nenhum sentido está sujeito à lei. Ou seja, quem faz a defesa dessa corrente assegura que o Novo Testamento é por si só tão completo que desnecessariamente se faz fazer visitas esporádicas a textos veterotestamentários. É óbvio que isso é rechaçado pelo autor e pelos grandes defensores da Bíblia enquanto ponto de vista ortodoxo. Aliás,
Essa mesma enciclopédia levanta que, embora esse termo tenha sido cunhado por Lutero, na altura do século XVI, nós podemos levar em consideração que a sua prática, evidentemente, é lida lá na igreja primitiva pelos gnósticos, que tinham um pensamento muito parecido, por sujeitos sectários no contexto da Idade Média, pelos anabatistas na realidade da Reforma Protestante e por seitas, tanto na Inglaterra quanto nos próprios Estados Unidos, que até os dias atuais fomentam e endossam essa crença. Passam a negar outras leis e são dominados por concepções subjetivas. O que é ser subjetivo? Além de uma definição mais técnica e mais completa, o pensamento subjetivo parte do achismo. O sujeito constrói a sua própria análise e interpretação de um texto. Isto é, ele dá ao texto uma interpretação a seu bel prazer, que lhe defenda ou que ao menos chancele as suas práticas. De modo que estes sujeitos que assim o fazem emitem pareceres e julgamentos a partir dos seus próprios conceitos. E isso é explorado em um título de um determinado sociólogo chamado Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que discorre sobre a modernidade líquida, frágil. Essa é a sociedade da qual vivemos e que costuma dar ao sujeito a oportunidade de obter a sua própria verdade. A minha verdade não necessariamente precisa ser a verdade do meu par, do meu semelhante. Isso é rechaçado biblicamente. Mas num segundo momento, ainda dentro do campo do Evangelho que não é antinomista, guarde essa máxima explícita como título do tópico inicial, nós temos a necessidade de dialogar a lei e o Evangelho. E notem os senhores que Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, Jesus potencializa a importância da lei, ressalta um dos itens do decálogo, não matarás, e constrói a devida interpretação, não literalmente desse importante item do decálogo, mas ele amplia, ele contextualiza, ele dá para o leitor a capacidade de entender o porquê não matar. Aliás, Jesus, além de aprofundar o contexto, ele o faz a fim de que o sujeito não mate previamente, devendo evitar a cólera, a ira e o ódio. Isto é, o Senhor Jesus vai além da linguagem proposta a Moisés, porque ele consegue propor ao sujeito quais seriam os sentimentos vitais que evidenciariam possivelmente um assassinato, uma morte propriamente dita. Então ele discursa para que o sujeito se previna, ele vacina o sujeito contra o ódio, contra a cólera, contra a ira. F.F. Bruce disse que a lei exigia obediência, mas a graça proposta agora por Cristo dá poder para obedecer. O que se compreende agora é que houve um entrosamento claro entre a lei de Moisés, na lei do Espírito. A primeira foi incorporada à segunda. Existe esse entrosamento, é nítido, é perceptível. De modo que, como tudo que a lei e os profetas falaram era evidentemente palavra de Deus, na nova dispensação, o Espírito Santo nos leva ao cumprimento do que o Antigo Testamento falava. Ainda que, notoriamente, o sujeito não dispunha de capacidade para cumprir a lei, pelo menos é isto que nitidamente é percebido, na graça o Espírito Santo auxilia o sujeito a conseguir, pelas lentes neotestamentárias, pelas lentes do Espírito, da graça propriamente dita, a torná-la efetivamente eficaz em sua vida.
E por fim, nós temos a proposta do legalismo versus antinomismo, ou antinomismo versus legalismo. A primeira, teologicamente, fala sobre a obediência à lei de uma maneira egoísta, porque o legalista torna a sua prática firmada no alcançar a redenção por intermédio da conduta. Então, todo e qualquer legalista, não só aqueles percebidos biblicamente, como externamente, como odiernamente, eles vão potencializar que o sujeito vai conseguir atingir a salvação por meio do comportamento, por meio da sua conduta. Ele é legalista, ele fomenta, potencializa essa ideia. Já o antinomianismo, como também assim é chamado, nega a lei, o que faz com que a pessoa viva de uma maneira despretensiosa, descompromissada. Então, diríamos que ambos estão em extremidades. Enquanto o legalismo está na ponta, o antinomismo está numa outra extremidade. São pensamentos divergentes, diferentes. Enquanto aquela fomenta a lei de uma maneira radical, esta, de uma maneira liberal, faz com que o sujeito viva de maneira descomprometida. E aí, nós precisamos, a partir das lentes de Paulo, ao escrever Filipenses capítulo 3, versículos 2 e 3, e posteriormente o versículo 18, entender que ele desconstrói tanto esta quanto aquela. Paulo diz que não confiava na circuncisão nem na carne e por isso entendia que o legalismo era uma espécie de inimigo da cruz de Cristo. Mas no verso de número 18 do capítulo 3, ele destaca que a confiança na lei para se obter a perfeição desejada fala possivelmente desse legalismo e é contraposta pelo antinomismo. Por quê? Porque no antinomismo havia essa libertinagem, enquanto que no legalismo havia esse radicalismo. Paulo está desconstruindo ambas. E o cristão, na perspectiva paulina e a partir da proposta de Cristo, não pode ser nem legalista, não pode desprezar a graça de Deus, nem ser antinomista, viver a vida a seu bel prazer. Então, fica essa lição para nós quando pensamos a respeito desse embate existente entre antinomismo e legalismo. Mas eu passo a palavra ao meu amigo Júnior, porque ele vai dialogar com você o tópico 2, falando a respeito da cólera enquanto primeiro ato para o homicídio. É com você, Júnior. Pois é, meus amigos, estamos de volta aqui para falar sobre a cólera, que é o primeiro ato para o homicídio. Esse título é um tanto estranho até, porque nos fala de gradação de violência. E o autor, pastor Osiel, ele usa o 6º mandamento, não matarás. Mas é importante que a gente mencione o seguinte, o não matarás de Êxodo 20, 13, Êxodo capítulo 20, versículo 13, tem o sentido de não assassinarás, ou seja, tirar a vida de forma injusta, o homicídio. Muitas vezes, essa ideia de não matarás é associada a um termo budista, em que toda a vida importa e, portanto, você não pode pisar nem em cima da formiga, porque você estaria cometendo assassinato, tá? Então, muitas vezes, dentro do cristianismo, as pessoas ensinam budismo, tentando associar esse termo não matarás à ideia de que toda a vida importa e, portanto, você tem que tomar cuidado até com a formiga que você pisa. Não é esse o sentido bíblico. É claro que toda a vida importa, mas não é esse o sentido aqui, neste texto. O texto está se referindo a tirar a vida de forma injusta. Por isso, em uma guerra, por isso, em legítima defesa, artigo 25 do Código Penal Brasileiro, assim em diversas outras situações, por exemplo, o suicídio heróico, de Sansão, por exemplo, há formas, há modos de você matar uma pessoa sem necessariamente isso se transformar em assassinato, tá?
em tirar a forma de vida injusta. Nesse sentido, quando olha para esse sentido de assassinar, o autor e também o texto bíblico nos fala de uma progressão que antecede, de uma escala, literalmente uma escalada de violência que se inicia com um ato dentro do coração, invisível. E este ato dentro do coração inicia-se na mente, em que a pessoa começa a nutrir ira, cólera, uma emoção humana, que de certa forma é justa em alguns sentidos. Porque é óbvio que quem ama a vida vai odiar o aborto, por exemplo. É óbvio que quem ama ao seu irmão vai ter raiva da guerra, não vai querer que haja guerra. E é óbvio que a pessoa que precisa parar um agressor, por exemplo, violento, muitas vezes vai precisar ser mais violento que esse agressor para poder pará-lo. Porém, essa raiva justa, a guerra justa, ela não entra dentro deste sexto mandamento, não transgride este sexto mandamento. Aqui nós estamos nos referindo a um assassinato e um homicídio, uma morte injusta. E aí o exemplo é bem claro, o primeiro homicídio registrado na Bíblia, Caim e Abel. Deus alerta a Caim: Caim, o seu semblante está caído, você já está com raiva, você está estressado. Não deixe que o pecado da ira te domine. Não deixe que a cólera faça escalar esta raiva e este ódio, fazendo com que você mate o seu irmão. Deus é tão bom que avisa a Caim de que ele está nutrindo dentro de si o início de uma escala de sentimentos que pode redundar em um homicídio. Mas Caim não escuta a Deus. E por vezes, Deus nos avisa todos os dias: não deixe que esse sentimento se escale dentro de você, cresça. Não deixe que a ira tenha lugar em seu coração. Os textos da Bíblia muitas vezes parecem contradizentes quando diz assim: olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe que passe um dia com a ira cultivando em seu coração. Em outro texto diz: mas dei lugar à ira, deixa a ira passar. Abra o lugar, abra espaço e deixa ela embora. Então, muitas vezes o texto no português parece contradizente, mas não é. Ele está dizendo a mesma coisa. Não deixe que o tempo passe cultivando este sentimento ruim dentro de seu coração, porque isso vai escalar, isso vai aumentar. Existe uma piada, de certa forma, que diz que um homem, no meio da madrugada, teve o seu pneu furou. E aí ele não acha lugar para trocar este pneu, percebe que o step está furado também e não consegue trocar o pneu. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Procurando, de madrugada, ele encontra um lugar meio escuro e alguém diz para ele: olha, tem um borracheiro lá na frente. Ele fica aberto, mas você vai ter que incomodá-lo. Ele não fica 24 horas. Então este homem vai andando até chegar nessa casinha. Tem uma luz lá na frente. E ele vai pensando: nossa, eu vou incomodá-lo meia-noite. Este homem com certeza vai cobrar muito mais caro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. E começa a cogitar como as coisas vão acontecer. Com pouco tempo ele já está com raiva do borracheiro que ele nem sequer conheceu ainda. Mas esse homem não tem direito a cobrar mais caro de mim. Ah, mas isso não é possível, eu não vou pagar nada mais do que vale. Não é só porque é à noite que eu vou pagar mais caro. E aí ele começa a pensar sobre isso: mas vai faltar dinheiro para mim, eu não tenho dinheiro suficiente. E ele começa a brigar com ele mesmo dentro do caminho. Quando ele bate a porta do borracheiro, e o borracheiro sonolento: já vou. Ele está vendo? Esse homem não quer me atender. Ele está já com raiva de mim. E nem se conhecem. Quando o borracheiro abre a porta, o homem já sai dizendo impropérios: meu pneu furou, mas eu não vou pagar mais caro, já estou avisando. E começa a dizer isso com muita raiva. Ora, parece até engraçado, mas é muitas vezes o que as pessoas fazem antes de insultar o irmão. Não entendem a história inteira e deixam que o sentimento ruim seja escalado pela sua própria imaginação. Foi isso que aconteceu com Caim, que achou que Deus tinha preferência por Abel. E isso que acontece durante toda a humanidade caída. Desde que caímos em Adão e Eva, a nossa ira muitas vezes é incitada pela nossa imaginação. E aí
Nossas emoções nos levam a tomar posições e atitudes ruins. Às vezes a atitude de 10 segundos pode gerar uma vida inteira de arrependimentos. Às vezes um ato que demorou poucos segundos pode fazer com que a nossa vida inteira e de toda a nossa família seja afetada. Por isso aquele velho conselho de respirar fundo e esperar pelo menos 10 segundos pode nos livrar de muitas tribulações. Jesus diz que a cólera é tão danosa que aquele que se deixa contaminar por ela e que se deixa dominar por ela pode ser réu de juízo e até do fogo do inferno. Na cultura do Oriente Médio, chamar as pessoas de alguns nomes gerava muita confusão. Entre esses nomes, Jesus cita 2, Raca, que significa inútil, e Moros, que significa louco, aquele tipo de pessoa imoral, ímpia. Então, se você chamasse alguém de inútil, você poderia ser acusado diante de um tribunal por denunciação caluniosa, que seria hoje denunciação caluniosa, por injúria, por difamação. Se você chamasse alguém de louco, imoral, ímpio, você também era levado ao tribunal. E a prisão romana, só quem tinha direito a prender eram os romanos, a prisão romana era muito difícil, era muito ruim. Era um buraco no chão, eram celas, era pouca comida, os presos eram muito maltratados. Por isso que Jesus disse que devemos visitar os presos naquela época. Porque ele está falando exatamente dessas prisões que geravam desumanidades. E aí, Jesus diz, olha, se você tem que tomar cuidado para que no momento em que você ofender o seu irmão, por causa de um momento de raiva, você não acabe sendo levado ao oficial. O oficial ali era o carrasco, que iria te prender e te jogar numa vala, numa prisão, te alimentar muito mal, muitas vezes não te dar água e te bater todo dia. Por isso, quando Jesus diz isso, os judeus entendem muito bem, os discípulos entendem muito bem o que significava aquilo. Ele diz, olha, reconcilia-te com teu irmão, antes que ele te entregue ao meirinho, antes que ele te entregue ao oficial. Levava 3 dias para ir da Galileia até a Judéia. Jesus é tão exagerado nesse ponto que ele diz o seguinte, se você for ofertar, estiver na frente do templo para ofertar e lembrar que tem algo contra o seu irmão, volta 3 dias, reconcilia-te com o seu irmão, anda mais 3 dias de volta para ofertar. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado com o modo como nós nos relacionamos, principalmente com o modo como dominamos as nossas emoções. A vida humana vale muito. Na verdade, vale mais do que o mundo. A vida humana, a alma humana, ela foi resgatada por Jesus na cruz. Jesus não resgatou só a nossa alma, mas a completude do nosso ser. Por isso, tenhamos cuidado com o modo como atingimos o nosso irmão e nos relacionamos com as nossas emoções. Não beba veneno achando que vai matar outra pessoa. É isso que você faz quando se alimenta de sentimentos ruins. Mas temos mais a discutir e neste momento falamos exatamente algo que acabei dando spoiler aqui, que é a oferta no altar e a desavença. Fala aí, Diego. Muito bem, queridos. Finalmente atingimos o tópico de número 3, onde falaremos a respeito da oferta do altar e a desavença. Pois bem, com relação à oferta do altar, o assunto é extremamente prático. Por mais teóricos e técnicos que queiramos ser e encontrar fundamentos bíblicos, tanto nas páginas do Novo ou do Antigo Testamento, para tentar fazer alguma defesa ou uma terceira via de entendimento a esse respeito, será fútil, não entenderemos e não conseguiremos. A fala é extremamente prática e os textos propostos no nosso próprio material são eficazes para o entendimento. Primeira Epístola de João,
capítulo de número 4, o versículo de número 20, se você quiser acompanhar e fazer a sua leitura na Bíblia, você perceberá que o próprio autor diz o seguinte: porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O versículo de número 15 vai dizer que qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E o texto do nosso material, proposto pelo pastor Osiel, vai dizer que amar a Deus e odiar o irmão é cair na mentira. Eu li o capítulo 3, versículo 20, mas é o capítulo 4, verso 20, que diz: se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Estas são algumas das proposições expostas por João na sua carta. Nós estamos falando sobre a oferta do altar, pautado em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. E o que o autor está dizendo aqui é que o procedimento horizontal, a forma como nós lidamos com o nosso próximo, o respeito mútuo, a reciprocidade, a comunhão, são fatores imprescindíveis que inclusive implicam na forma da minha adoração a Deus. Ou, para ser mais enfático, no recebimento da minha oferta. Notem, os senhores, que a minha relação com o próximo pode afetar o meu culto e o meu relacionamento com Deus. Se a minha relação horizontal, isto é, se a minha comunhão com as pessoas com as quais convivo não estiver sendo uma comunhão de paz, isso vai afetar o meu relacionamento no culto e logo o meu relacionamento com Deus. E como nós lemos o verso 15 do capítulo 3 da primeira epístola de João, qualquer que odeia o seu irmão é lido biblicamente como homicida. Portanto, o ódio está sendo explicitamente rebatido, condenado aqui. O ensinamento de nosso Senhor nesse sentido é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós encontramos uma ideia central que fala inclusive sobre essa proposta de comunhão. O autor anônimo aos Hebreus diz: segui. O verbo está de uma maneira imperativa e ele pede para que se siga dois princípios: a paz com todos e a santificação. Quando ele fala sobre a paz com todos, ele está propondo que nós, enquanto sujeitos cristãos, vivamos em paz com as pessoas. Mas aí alguém pode indagar o seguinte: ora, Diego, mas então a ideia bíblica é que eu seja um sujeito absolutamente centrado a ponto de não ter quaisquer incompatibilidades? Não, senhores. A incompatibilidade é existente. Nós somos sujeitos antônimos, diferentes. Somos indivíduos. Nós temos pensamentos divergentes. E é natural que exista essa incompatibilidade. É natural, inclusive, que você tenha condições ou dificuldades para conviver com determinadas pessoas por conta de seus princípios, por conta de não negociar os seus valores. E aí, como fica essa ideia de paz com todos? Sejamos razoáveis, irmãos. Não é nesse sentido que a Bíblia está nos induzindo a ser pacífico com as pessoas. É óbvio que se nós não temos condições de convivência e essa convivência não se dá porque você é luz e aquele ambiente é treva, isso é absolutamente natural. É óbvio que não haverá uma relação pacífica entre luz e trevas. Portanto, sejamos razoáveis. Mas entre a irmandade, também é possível que exista divergências e diferenças nas opiniões.
como ficam as nossas relações? Estremecidas? As nossas relações se distanciam, se dissolvem? Olha, possivelmente você vai conviver com as pessoas das quais você tem a maior afinidade, com as quais o diálogo consiga discorrer e desenvolver de uma maneira saudável. Mas nem por isso a Bíblia legitima que você tenha um comportamento avesso a este que pensa e se comporta diferente de você, mesmo na irmandade. A recomendação bíblica, por mais que o convívio não seja direto, é que você tenha a paz com seu irmão. Se é impossível conviver diretamente com ele, ainda que indiretamente ou de maneira distanciada, você mantenha a paz com seu irmão. Fomentar o ódio, a cólera, a ira é algo que a Bíblia combate e rebate. Mas para finalizar esse discurso, notem os senhores que o pastor Osiel discursa sobre a importância de se evitar a desavença. Os textos estão linkados. Não mais os versos 23 e 24 estão em evidência, mas diríamos que os versos 25 e 26 propostos na nossa leitura bíblica em classe. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, ao oficial, te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, o último quadrante de 1 centavo. A proposta aqui é que o nosso Senhor nos convida a sanar as desavenças que existam entre nós, preservando o bom testemunho. Como disse o capítulo 12, o versículo de número 14, o autor anônimo aos Hebreus potencializa a importância da comunhão vertical, isto é, a minha relação com Deus, mas de igual modo fomenta a importância da relação horizontal. Aliás, se você ler o capítulo 4, versículo 20 de 1 João uma outra vez, você notará que aquele que não ama o seu irmão que vê, jamais amará a Deus que não vê. Então, se nós cremos no nosso Deus, e de fato cremos, e sabemos que Ele é Espírito, não o tocamos, mas o sentimos, não o vemos, mas sabemos da sua realidade, nós dizemos que amamos a Deus, não o vendo, e como poderemos tornar efetivo esse amor se nós sequer conseguimos amar os próximos que vemos com evidência? A Bíblia, através de João, ela dá um corte profundo na nossa alma nesse sentido. A nossa mentalidade, ela é conflitada nesse aspecto. A Bíblia não está dando outra margem a não ser a reconciliação. Não existe uma outra via. Ou haverá amor, ou haverá ódio. Não existe o meio termo. E aí a Bíblia, a partir de João, a partir do autor aos Hebreus, e o próprio Tiago, que no capítulo 3, versículos 9 e 10, vai dizer que um cristão verdadeiro não tem sua língua para bendizer a Deus e amaldiçoar o seu irmão, são autores bíblicos que fomentam a ideia e a importância da reconciliação. Eu não posso permitir que no meu coração exista desavença. Se ela existir ou surgir, eu preciso saná-la, para que não se conceba uma raiz de amargura que, na realidade, vai trazer prejuízos a mim mesmo. Então, a recomendação bíblica é: resolva a situação, antes mesmo de ofertar. Mas eu sou o ofendido da história e não o ofensor. Reconcilie com seu irmão. Peça perdão se for necessário. Se humilhe se for a causa. Ainda que isso pareça uma perda, mas não é. Você está ganhando porque a sua oferta diante de Deus será aceita. Eu concluo atentando para uma reflexão indagativa proposta por Paulo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 5. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um,
que possa julgar entre seus irmãos? Se houver problemas dessa ordem em nosso meio, a recomendação paulina é que você não procure campos externos para resolver essa situação. Não procure o juízo externo primariamente para resolver essa situação. Casos e casos são existentes e nós não somos sectos ao ponto de não levarmos em consideração determinados casos que são necessários ações judiciais. Por favor, guardadas as devidas proporções, a recomendação bíblica é que você procure a sua liderança, o seu pastor, receba dele um conselho e preocupe-se a partir dessa linguagem, desse acesso, resolver de uma maneira pacífica e branda a situação que se instalar entre você e o seu semelhante. Que a nossa oferta seja aceita diante de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pois é, meus irmãos, encerramos essa lição tendo vários conselhos práticos para a nossa vida. Principalmente o fato de nos relacionarmos entre nós sem que haja dentro do nosso coração o desejo de mágoa, de desavença, de briga. Olhar para o outro de um modo mais humano, não no sentido ruim da palavra humano, mas no sentido bom da palavra humano, de empatia, de reconhecer-se como um igual. Muitas vezes nós escolhemos o caminho da mágoa, da ira, da cólera e acabamos por insultar, ofender e prejudicar nossas relações horizontais. Ora, se nós estamos de mal com nossos irmãos, acabaremos também tendo maus relacionamentos com o nosso Deus. Como podemos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus com o coração negro de raiva, de mágoa? Quando nós guardamos dentro de nós o rancor, é como se nós bebêssemos o veneno esperando que outra pessoa morresse por causa dele. Por isso, é importante que nós reconheçamos os conselhos que aqui foram dados e olhemos para as Escrituras, para esse modo de enxergar a vida que Cristo nos trouxe, o modo do perdão, o modo do amor, o modo do cuidado em nos relacionar, em não destruir o irmão, muito pelo contrário, ajudá-lo a se levantar e a continuar conosco neste caminho até o céu. Portanto, fique conosco, nas próximas edições existem mais conselhos, curta esse vídeo, compartilhe, recomende aos seus amigos esta playlist, todo este canal e assim nós caminhamos juntos, sem desavenças, sem problemas, sem brigas, sempre edificando um ao outro para que a gente possa chegar um dia no nosso lar. Enquanto estamos aqui na Terra, somos embaixadores, mas temos um lar para voltar, não é isso, Diego? É isso aí, Júnior. O desafio está lançado, irmãos. O desafio é seguir a paz com todos. Viva esta verdade que foi explanada aqui. Se inscreva, como o Júnior colocou, curta, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. E vamos orar para que o Senhor faça com que isso cresça dentro de nós. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui falando do Teu nome e discutindo assuntos tão importantes. Senhor Deus, ajuda-nos a ser misericordiosos, amorosos, perdoadores. Ajuda-nos a ser pacificadores. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer um relacionamento contigo tão próximo, Senhor, a ponto que nós também, Senhor, possamos ter um relacionamento próximo com os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor Jesus, a refletir o Teu amor e a Tua mansidão aqui na terra, como Teus discípulos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.